Opa pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Tech in Touch, o podcast exclusivo do IT Show focado nos desafios de marketing B2B Tech. E hoje nós vamos falar sobre o novo papel do marketing em ações de canais e no ecossistema tech. Para esse tema, estou aqui hoje com a Thaís Trapp da Nava. Tudo bem, Thaís? Oi, Felipe, tudo bem? Eu sou a Thaís Trapp, CMO da Nava. Estou há 20 anos no mercado de tecnologia e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Thaís, para começar então, dentro desse conceito que a gente vai trabalhar, conta um pouco qual que é o papel, né, que o marketing e o field marketing, né, pensando para apoiar esses programas de canais e integradores. Felipe, hoje eu enxergo o marketing B2B como uma grande alavanca de aceleração do negócio. É quase impossível hoje a gente desassociar o marketing da estratégia de crescimento de mercado, de busca de share das empresas, né? Seja qual o modelo for. Então, é muito importante que a estratégia de marketing ela esteja conectada com esse movimento de mercado que as empresas buscam, né? E no caso do B2B ou de consultoria de tecnologia, como é o nosso caso, ter esse relacionamento consolidado tanto com os canais de distribuição quanto com os fabricantes é parte dessa estratégia de crescimento. A gente depende um pouco dessa relação para que as vendas sejam mais fluidas, para que as relações com os clientes elas sejam com o mínimo de fricção possível e para que a gente também consiga criar uma cultura, né, voltada ao produto, à solução e a gente consiga também endereçar o desafio de negócio do cliente corretamente lá na ponta. Como, né, com a visão do fabricante aqui, eu vou voltar nesse ponto que você falou, mas assim, vindo lá de trás, que tudo começa na construção do plano de negócio, do plano de sucesso. Então começa com a definição das metas, da estratégia, tanto do fabricante quanto do integrador na ponta, e essa intersecção entre planos de negócio, onde tem as intersecções, que é onde a gente começa a definir o plano de marketing. E aí eu queria entender, né, colocando esse papel agora do integrador, em que momento que você se conecta dentro desse processo da construção do plano? No primeiro momento. A construção do plano ela precisa ser feita a 4 ou a 6 mãos, né? Então, obviamente, a consultoria ela tem o último contato com o cliente, então a gente vai fazer a revenda do produto, mas vai vender o serviço também, então vai entender do negócio do cliente na ponta, vai definir qual é a estratégia para esse cliente, mas a estratégia ela é construída lá no começo, quando a gente bota todo mundo na mesa, né? Então o fabricante entende quais são os produtos-alvo, quem é o público tomador de decisão, quais são as camadas de influência, quais são os canais de aquisição desse produto, onde a gente vai ter mais sucesso. Depois a gente se reúne, bota na mesa também, chama para a mesa o distribuidor, afinal de contas é ele quem vai fazer ele vai ser a ponte entre a consultoria e o fabricante para que a gente tenha uma estratégia, como eu disse, sem fricção, né? No fim das contas, todos os 3 estágios dessa jornada de compra do cliente, ela visa um único objetivo, que é posicionar um produto no final, né? Então, é super importante que esse alinhamento ele seja feito lá no início e que marketing garanta essa jornada de ponta a ponta, de fato. E é muito legal quando você traz esse elemento que você faz esse entendimento do aspecto do ponto de vista de produto. No ponto de vista de como fabricante, eu olho muito a capacidade e objetivos dos integradores, das consultorias, em quais mercados ela atua, em quais mercados ela tem conhecimento e quais são os objetivos dela. Para aí sim, como as nossas soluções, dentro desse contexto desses integradores, vão ser entregues. Então, se você tem um objetivo para um segmento específico, para algum corte específico dentro desse segmento, entendendo isso, eu falo, ok, então meu plano, juntamente com este integrador, com este canal,
é trabalhar esse objetivo. Então, são visões complementares que se juntam ali nesse primeiro momento para, aí sim, com aspectos... E sempre olhando como fabricante a geração de demanda. Porque tem sim um esforço de branding próprio do fabricante, mas a questão aqui é geração de demanda quando eu estou falando com o ecossistema. E aí eu quero pegar esse aspecto. Quando você olha isso junto com o fabricante, com a empresa que vocês estão integrando a solução, tem algum aspecto além da geração de demanda? É só geração de demanda? Quais são os aspectos que vocês olham? Ou que você, quando eu falo vocês, que você como profissional olha, independente da sua experiência. Na verdade, nesse processo de construção de marketing, né, ou do posicionamento de marketing como alavanca de aceleração, a maior estratégia é a gente conseguir unir todas as frentes de marketing, né? Então, obviamente, a gente olha para branding, a gente olha para PR, a gente olha para conteúdo, você olha para field, enfim. Então, o grande segredo é como você integrar tudo isso para essa jornada dentro dessa jornada de compra, né? Então, o papel dessa parceria ou de criar um ecossistema sólido visa exatamente isso. Olhar para todos os canais de aquisição, para todas as formas de contato que a gente tem para o cliente e definir estratégias que façam sentido para cada território, né? E aí esse território a gente pode olhar para uma região, a gente pode olhar para um segmento de mercado, a gente pode olhar para um público-alvo diferente, enfim, a gente precisa construir uma estratégia que seja capaz de integrar todas as frentes, o tal do marketing 360, né? Olhando, no final das contas, obviamente, para a geração de demanda, mas no meio do caminho a gente está construindo marca, a gente está construindo autoridade, a gente está gerando relevância, a gente está posicionando pensamento crítico para o cliente, a gente está fazendo provocação de negócio, a gente está endereçando o desafio de negócio. Então, essa construção, ela é muito importante quando a gente olha para a jornada. E é isso o que eu mais valorizo no desenho de uma estratégia. Seja ela uma estratégia minha, quando eu olho especificamente para venda de serviço ou uma solução do meu portfólio, seja ela para venda de produto, quando eu tenho um parceiro envolvido. A venda de tecnologia não é uma venda emocional, né? Ela não é uma venda por impulso. E não é para uma pessoa só, né? A quantidade de interlocutores, influenciadores, decisores dentro de uma empresa são, dependendo da característica da tecnologia, são inúmeros. É enorme, exatamente. Muitas vezes a gente tem uma solução... Antigamente, né, para quem... Entregando um pouco a idade aqui, mas para nós, né, que estamos há muitos anos na indústria de tecnologia e que a gente viu os canais digitais nascerem de fato aqui, né, mas a gente olhava para o CIO como tomador de decisão. As estratégias de marketing 15, 20 anos atrás, elas eram todas voltadas para o CIO e talvez ali para os diretos do CIO, um gerente de tecnologia, um gerente de infraestrutura, né? Então, assim, a gente tinha um ciclo de tomada de decisão e influência que era bastante limitado. Hoje não. Hoje a gente olha para o CIO, para todos os diretos do CIO, a gente olha para o CFO, a gente olha para o CMO, a gente olha para o CHRO, enfim, os níveis de influência, né, e de tomada de decisão, os nossos interlocutores mudaram. E mais do que isso, eu costumo dizer que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então, sim, somos uma empresa B2B, mas somos uma empresa B2B que vende por um CPF, no fim das contas, porque é ele quem está assinando o contrato, é ele quem está tomando a decisão. Então, apesar de não ser uma venda emocional, a gente precisa estabelecer essa conexão emocional, né? Então, esse é o maior desafio, acho que, pro B2B, né? Como você humaniza os processos, como você toca esse cliente, todas essas camadas de influência em canais diferentes, de maneiras diferentes, com pitches diferentes, né? Então, esse é o maior desafio, é criar uma matriz que faça sentido dentro de um portfólio que, no caso de uma consultoria, é extremamente amplo, né? E você colocou esses outros públicos, né? Esses outros participantes desse processo, outras áreas, né? RH, marketing, finanças.
E pensando na característica de vários produtos, às vezes tem produtos que são direcionados para todos eles. E aí você falou, né? Em tempos atrás a gente focava só no CEO, verdade. Porque toda compra de tecnologia, há alguns anos atrás, era toda definida pela área de TI. Hoje nem sempre é só a área de TI que toma essa decisão de tecnologia. E eu vejo que o fabricante, em geral, ele tem um processo de comunicação e branding direcionado a esses públicos de interesse. Então, se ele tem uma plataforma de marketing, ele se comunica, ele interage, cria suas comunicações focadas nesse público. Ele também fala com os outros públicos quando tem pensando em empresas que têm venda indireta. Ele também fala com outros públicos, fala com tecnologia, mas assim, a comunicação dele em geral para esse mercado costuma ser direcionada para esse público final, que é o usuário. O prestador de serviço ou a integradora, a consultoria, ela amplifica esse leque de comunicação dentro da empresa. Ela estabelece relacionamentos e posicionamento de marca em áreas que o fabricante não chega. E isso amplifica a comunicação com todo o ecossistema de influenciadores dentro de uma empresa. Total, essa questão de falar, eu tenho que falar com o... Eu estou falando com o CPF ali, não estou falando com o CNPJ, sim, mas eu tenho que encarar o CNPJ como um todo, todos os CPFs estão debaixo daquele CNPJ como influenciadores dessa potencial compra. E eu acho que essa amplificação é onde tem as melhores oportunidades de casamento entre fabricantes e integradores. Não tenha dúvidas. É o maior desafio, mas é também a maior oportunidade, né? Porque as áreas de negócios, principalmente, elas não tinham até pouco tempo atrás a cultura de tecnologia, né? Mas hoje a gente já vê muitas empresas, inclusive, se posicionando como empresas de tecnologia, né? Então, não foi só o discurso que mudou. A maneira como as empresas e as áreas se posicionam também mudou. Então, esse é um grande desafio. Eu brinco que, às vezes, a gente vai oferecer um serviço para um cliente que conhece mais tecnologia ou tem mais pessoas na área de tecnologia do que nós mesmos, né? Então, olha a complexidade que é operar, né, em empresas enterprise ou, né, em cenários que são altamente regulados ou que têm processos e estabelecem uma governança extremamente complexa. Então, é muito difícil operar e vender tecnologia em cenários como esse. Mas a gente precisa se reinventar o tempo todo. E esse é um pouco o papel do marketing, né? Obviamente, a gente tem o dever de, muitas vezes, puxar essas iniciativas, mas é um trabalho de muitas áreas também dentro da organização, né? E falando especificamente das iniciativas, como que você vê o marketing como essa ferramenta-chave nesse processo de aliança? Como é que ele garante, não só garante a efetividade das campanhas, mas também trabalha como um elo nesse processo de relacionamento com o fabricante, no caso do integrador da consultoria? Como é que o marketing atua nesse processo? Porque eu acho que a conexão comercial é um pouco mais óbvia. Né? Geram oportunidades, batem pipeline, né? Discutem sobre negócios futuros. Mas como o marketing se relaciona a isso e ainda garante eficiência dentro desse processo? Acho que cada vez mais as áreas de marketing elas precisam estar conectadas, né? Então, é a área de marketing da consultoria, é a área de marketing do distribuidor, é a área de marketing do fabricante. As áreas elas precisam conversar, elas precisam estar conectadas e entender onde é que tem sinergia. Muitas vezes o objetivo é comum, mas cada um está colocando o seu esforço, né, de maneira diferente para um único objetivo. Então, integrar as estratégias é um passo muito importante dentro desse processo, porque a gente garante uma comunicação única para o cliente, integrada, né, e soma esforços. Então, iniciativas onde a gente trabalha co-marketing, seja para campanha, seja para eventos físicos próprios, patrocinados, experiências, onde a gente consegue se aproximar desse cliente, aí no CPF, né? Então, entender interesses comuns desse cliente, seja o interesse profissional, seja um interesse com desafio de negócio, seja um interesse voltado para a indústria onde ele está
inserido, enfim. Então, as estratégias, elas precisam estar muito integradas e o marketing tem esse papel. Não basta para o marketing entender a demanda comercial e atuar nessa demanda comercial. O marketing hoje, ele tem também uma responsabilidade, ou ele é corresponsável pela parceria, né, e pelo sucesso da parceria, porque no fim das contas, essa questão de bater pipeline, olhar forecast, entender se as contas, se a gente está trabalhando nas contas corretas, se todos os interlocutores estão sendo impactados ou não, eles vão bater lá na nossa porta, né? Então é importante que essa estratégia ela esteja muito amarrada. E você trouxe um ponto importante que seja o integrador diretamente com o fabricante ou com o distribuidor, os três têm que estar em conjunto. E cada momento pode ser que, na verdade, tem momentos que o marketing pode cada um estar fazendo ações distintas dentro de um mesmo objetivo quando se trabalha em conjunto. É a força da marca do fabricante ou o relacionamento que a consultoria ou até a marca que a consultoria tem. Às vezes as funções são diferentes, mas todos olhando o mesmo objetivo. Porque se não tiver essa conexão e esse entendimento entre todos eles, como você falou, tá cada um olhando para um lado, cada um buscando talvez até um resultado diferente. Olhar para o mesmo resultado é essencial em todo esse processo. Exatamente, otimiza esforços também, né? E não só esforços de time, de estratégia, mas esforços financeiros também, né? Por que não somar esforços? Por que não olhar para o objetivo comum, né? Então, por isso que é tão importante essa integração e essa visão unificada e integrada da estratégia. E falando de tecnologia, a gente falou, né, em geral, as vendas não são de curto prazo. As vendas são de longo prazo. Como desenhar estratégias com esse objetivo, tendo em conta que não são só os interlocutores internos, tem os interlocutores, então, da empresa que é proprietária da solução ou do distribuidor que está ali apoiando nessa entrega. Como gerenciar toda essa expectativa? É um desafio, né? Um ciclo de venda médio para nós, ele é um ciclo de venda que varia de 6 a 12 meses. Com raras exceções, a gente tem ciclos menores de até 3 meses. Então, muitas iniciativas que são feitas dentro de um ano, elas vão ter seu valor percebido ou seu resultado efetivo gerado só no ano seguinte. Então, isso entra como um backlog dentro do nosso pipeline, da nossa expectativa, e a gente começa a monitorar esse backlog. Obviamente o resultado vem para o ano corrente, mas a gente sabe que a iniciativa foi gerada no ano anterior. Então, calibrar essa expectativa dentro de casa é muito importante. E eu ia falar exatamente desse ponto agora, sobre essa questão da expectativa de negócios entre um lado e outro. Eu sempre busco quais são os objetivos, então, de curto, como fabricante, aí olhando pela perspectiva sempre de fabricante aqui, quais são as perspectivas de curto prazo que uma atividade que eu fiz com um parceiro me gera? Então, eu trabalho trabalhando com vendas indiretas, e que esse parceiro que me representa vende minha solução ali, integra, vende serviços em cima disso. Num primeiro momento, eu não tenho expectativa que vão ter negócios fechados dessa atividade. Vão ter os leads. Então, eu vou ter acesso ou visibilidade de quantos leads foram impactados por aquela ação. Depois dos leads, em quanto tempo médio para gerar um registro de oportunidade? 20 dias, 30 dias, 60 dias, enfim. E aí, então, dentro dessa linha do tempo que eu vou ter a expectativa de registros de oportunidade. Tendo o ciclo de venda, são 6, 12, 18 meses, aí sim eu vou ter a expectativa de fechamento de negócio. Se eu olhar sempre com a expectativa do fechamento de negócio, toda a conversa se perde seja com venda, seja com o board, seja com os executivos, de ambos os lados. Eu acho que essa é a maior diferença entre o B2B e o B2C. Né? Uma empresa B2C, ela consegue tangibilizar o retorno muito rapidamente.
né? Então, ela faz uma campanha já estimando o quanto ela vai trazer naquele mesmo dia, muitas vezes. No caso de um varejo, por exemplo, ou no caso de um banco. Eles investem numa determinada ação já sabendo o potencial de retorno que aquela ação tem no curto, no médio e no longo prazo. É completamente diferente do B2B. O B2B, a gente tem que trabalhar com expectativas diferentes, com indicadores diferentes, e a gente tem que ter muita clareza dessa jornada. Todas as etapas que ela tem, né? Muitas vezes, um processo de vendas que nasceu em marketing, ele vai exigir de 10 a 12 conexões com aquele cliente. Ou seja, a gente vai ter que ter 12 reuniões ou 12 interações com o cliente até que ele possa tomar uma decisão. Quanto tempo isso vai mudar? Né? Quanto tempo demora entre eu fazer uma ação de marketing, esse lead entrar no meu funil, ele ser aquecido, eu identificar uma oportunidade para então o comercial atuar, enfim, é um ciclo de venda muito longo. São processos de nutrição que acontecem em etapas diferentes, né? Então, essa expectativa, ela precisa ser gerenciada. E aí, as métricas que a gente usa, elas precisam ser diferentes. A gente não pode nem comparar o orçamento do B2B com o orçamento do B2C, né? Que são universos completamente diferentes. Nossa, muito diferentes. Completamente diferentes, assim como a gente não pode pensar que o B2B ele vai nos trazer um retorno como o B2C traz, né? Então, para isso a gente tem que se respaldar em outras métricas que muitas vezes parecem métricas de vaidade, mas na verdade elas estão nos dizendo muitas coisas, né? E é a partir daí que o resultado vem. Não, e aí, nesse ponto das métricas de vaidade, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é nem todas as atividades que a gente faz como marketing são para resultado de geração de demanda específico. Às vezes é olhado como métrica de vaidade porque as pessoas estão sempre com a expectativa da venda. Perfeito. Então, se eu faço uma ação, por exemplo, Content Syndication, não é uma ferramenta que, para mim, gera resultado de venda. Pode até ter impacto em venda, mas ele me gera novos contatos. Ter novos contatos me gera uma lista maior de target. Se eu faço isso com um modelo, sabendo quais empresas eu estou buscando nesse tipo de atividade, muito melhor minha assertividade depois para as próximas ações para gerar mais venda. É o tal do intangível, né? A gente precisa contar com o intangível, né? O que a gente pode mensurar e o que a gente não pode mensurar. O que de fato traz um resultado que eu consigo metrificar do ponto de vista financeiro ou qualitativo, quantitativo, aliás, né? Então, eu tive tantos contatos que me geraram tantos leads, que me converteram em tantos leads qualificados para marketing, MQL, que me trouxeram tantos SQLs, que converteram em tantas oportunidades no funil de venda, né? Isso é uma coisa. Mas e a outra ponta, né? Então, Content Syndication, por exemplo, o que isso está gerando de valor para a minha marca? O quanto a minha marca está sendo mais percebida ou mais valorizada, né? Uma estratégia como essa é equity puro, é valuation, né? O quanto a minha marca está sendo valorizada, o quanto eu estou trazendo de retorno intangível para a minha empresa em termos de percepção de mercado, de posicionamento. Então, isso é muito relevante. Quando a gente olha para o universo do B2C, principalmente quando... Você deve sentir um pouco isso ali do ponto de vista de fabricante, porque hoje a gente tem um universo de empresas oferecendo produtos que são similares, características similares, né? Mas quando a gente olha para consultorias, é um absurdo. É surreal, é difícil a gente conseguir fazer um mapa de concorrente. No caso da Nava, a gente tem um portfólio absurdo, é um portfólio gigante, que ele vai desde a infraestrutura hard ali de tecnologia, quando a gente fala de conectividade, cabeamento, até segurança, passando por aplicação, passando por infraestrutura na nuvem. Então, assim, a gente compete com grandes consultorias, a gente compete com consultorias estratégicas, a gente compete com consultorias nichadas, a gente compete com os nossos próprios clientes, muitas vezes, que internalizam seus processos e suas áreas de tecnologia. Então, é um desafio, né? É um desafio enorme. Não, e pensar também que o marketing vai fazer, né, tem as atribuições que não são especificamente de vendas, né? Que, como você falou,
Tem a questão do equity, da marca, da visibilidade, o awareness. E também, se a gente ficar fazendo marketing para todo mundo que está no pipeline, a gente está fazendo papel de vendas apenas. E aí, quando acabar aquele pessoal, aquele ciclo que está ali, que a gente vai fazer marketing para quem? Não, a gente também tem que fazer esse papel de atração de novas empresas. A inteligência de identificar novos mercados. Tem outras atuações que não são geração de demanda direto, não são resultado direto. E aí, pensando nesse aspecto de resultado, tem um ponto que eu queria falar como o papel do co-marketing apoia, né, apoia nesse processo de geração de resultados ou na adoção de novos produtos. Eu tenho uma frase que eu uso muito com o meu time e com o time de parcerias, que eu falo, a gente precisa pegar carona. Muitas vezes o fabricante ele tem muito mais competência do que nós em determinadas áreas, em determinados territórios, com determinados públicos. Então a gente precisa pegar carona. Do mesmo lado, o fabricante olhando para o prestador de serviço, para a consultoria, ele tem mais conhecimento naquele mercado. É isso. Então, a estratégia de co-marketing, eu acho que ela tem exatamente esse objetivo, né? Entender onde está a nossa fragilidade e se somar com quem consegue preencher essa fragilidade. Então, a gente consegue levar para o cliente o melhor dos dois lados, dos dois mundos, né? Então, a nossa competência na implementação daquela solução, numa venda direta com o cliente, nessa conexão com o cliente, e a competência que o fabricante tem, por exemplo, tecnicamente na construção daquele produto, numa abordagem mais consultiva, endereçando um desafio ali mais no bits e bytes, né? Então, como é que a gente junta esses dois universos? É o co-marketing, né? O co-marketing, ele funciona assim. E aí, entrando dentro do co-marketing, como co-brand, né? Usar ações em que as duas marcas estejam juntas impulsiona esse processo, tanto do co-marketing quanto da aliança. E aí, pegando a aliança, né, a parceria como um todo. Eu vejo muito valor, assim, justamente por isso, porque eu acho que a gente consegue usar o melhor dos dois mundos, né? Então, a gente começou o podcast falando, não é só um account planning, né? Não é só definir quais são as contas, não, é enxergar a sinergia, enxergar potencial, né? Então, a estratégia conjunta, ela gera mais valor no fim das contas, né? Quando a gente fala especificamente da venda de produto. E ela pode ser feita de inúmeras maneiras, né? Ela tem o que é relacional, que eu costumo dizer, pode ser o evento patrocinado, pode ser os eventos segmentados, podem ser as experiências, mas ela tem também a estratégia nos canais digitais, né? Que a gente sabe que aí o ciclo de venda ele fica ainda mais longo quando a gente traz, né, um potencial comprador via canal digital, mas ainda assim é uma estratégia que funciona. Não, e eu vejo muito a questão acho que esse termo já foi utilizado, da capilaridade. Que eu vou dar um exemplo do que, como fabricante, a gente atua. A gente desenvolve muito estudo de mercado, então a gente tem materiais ricos que a gente constrói e eles têm um call to action, né? Uma ação para uma conversa muito rápida com o cliente. Só que a gente não tem capilaridade, é impossível não conheço um fabricante que tem capilaridade para chegar em todo mundo que é potencial. Quando eu pego esse estudo, tenho os recortes dele de mercado, trago isso um parceiro especializado, gera uma conversa tão mais rica e aí eu diminuo inclusive a velocidade, né, para venda, o time to value, de uma maneira absurda, porque esse parceiro já está na ponta conversando com o potencial cliente ou com o cliente que ele vai fazer uma nova venda, mas falando e trazendo as próprias características dentro de um material que foi gerado pelo fabricante. Eu brinco que vocês criam uma extensão do braço, né? Exato. É uma extensão do braço. A gente cria um braço adicional ali e é exatamente isso. Esse é o papel da consultoria. Esse é o papel de quem está na ponta. Né? Esse é nosso papel, é criar essa conexão de fato e poder posicionar o produto corretamente, né? Então, é isso aí. Eu sei que a gente falou no começo dessa questão da colaboração desde o início, desde o planejamento. Em quais outros momentos você vê que é importante manter essa colaboração entre marketing, entre fabricante,
enfim, todos esses atores que a gente vem mencionando até agora. Dentro de casa, né? A gente falou muito dessa estratégia da porta para fora, né? Então, a estratégia para o mercado, como que a gente traz um novo lead, como que a gente converte uma venda mais rápido, como que eu gero uma experiência para o cliente, como que eu acelero meu pipeline, gera oportunidade, gera demanda, enfim. Mas a parceria, né, entre marketing, entre a área de alianças, enfim, ela é fundamental para que a gente também treine as nossas equipes, para que a gente também tenha a competência dentro de casa. Isso também encurta caminhos quando a gente fala de geração de demanda, né? Então, o co-marketing, né, ou a estratégia compartilhada entre a consultoria, o canal, o integrador, ele também tem esse papel, né, de garantir que os times estejam treinados, eles tenham a competência dentro de casa, eles saibam posicionar o produto, a oferta corretamente e assim por diante. E eu ia perguntar agora, então, pelo aspecto dessa colaboração, porque um dos aspectos que eu vejo que é muito importante nessa colaboração é a questão do estabelecimento dos indicadores. A gente estava falando da questão da medição dos leads, depois das oportunidades, enfim, dos fechamentos de negócio, tudo isso tem o seu tempo para fechar, mas eu acho que o compartilhamento dos indicadores, do que é a expectativa de um lado e do outro, é super importante. E não da expectativa apenas comercial do fechamento de negócio, da expectativa de outras expectativas de outros indicadores de marketing e alinhamento dessas expectativas desses indicadores. Como que você vê aí dentro da sua perspectiva, que indicadores além desses que a gente falou, né, de geração de leads, MQLs, oportunidades, negócios fechados, você que vê importante nessas ações de co-marketing, co-branded? Eu falo para minha gerente de growth que a gente tem que medir tudo que é medível. A gente precisa medir tudo que é medível, né? Então, hoje marketing é uma ciência, né? Marketing deixou de ser uma área, não sei se um dia já foi, mas ela foi vista por muito tempo como uma área operacional, principalmente no B2B, né? Ela não era uma área core para as empresas no B2B. E marketing deixou esse lugar. Hoje, marketing está no lugar que ele sempre mereceu estar, que é numa posição estratégica. Eu tenho uma visão que isso tem evoluído muito, mas a gente ainda está muito... Olhando o mercado, de muitas conversas, nem todas as empresas ainda chegaram nesse ponto. Com certeza, assim, eu acho que o grau de maturidade da indústria, ele mudou e não tem como negar a velocidade que a indústria de tecnologia vem crescendo, evoluindo, a quantidade de players novos que vem surgindo, né? Então, eu acho que esse é um movimento quase que sem volta, sabe? O marketing, ele tem ganhado protagonismo dentro das estruturas e à medida que ele vai gerando valor e mostrando o seu valor, ele vai ganhando mais relevância. Recentemente eu estava conversando com o CEO da Nava e eu falei, nossa, é curioso quando a gente vê anúncios de novos CEOs. Raramente você vê um CMO ocupando uma cadeira de CEO como um próximo passo. Mas eu acho que isso é histórico, né? Você vê CFOs ocupando cadeira de CEOs, você vê vice-presidentes comerciais ocupando essa cadeira, mas a gente não vê CMOs. Enfim, eu acho que o marketing está ganhando esse protagonismo, marketing virou uma área estratégica, marketing se tornou uma ciência e marketing é uma área de dados, né? Marketing se tornou uma área que ela de fato pode ser medida e a gente consegue medir até aquilo que não é quantitativo, né? Que é a percepção de valor da marca, os toques que a gente tem com aquele cliente, assim por diante. Dados sutis dentro desse todo esse processo. Exatamente, né? Então, hoje a gente mede hoje a gente mede tudo que é possível medir, né? Mas o que a gente acompanha, a gente tem alguns relatórios gerenciais, então, obviamente, dentro do CRM, a gente olha o funilzão tradicional, né? Então, quantidade de contatos gerados, leads, como ele vem evoluindo, MQL, SQL, oportunidade, conversões e assim por diante, até o final do funil do ciclo de vendas, que aí é um ciclo muito maior, mas outras métricas também, principalmente em canais digitais. E eu acho que tem um ponto, olhando pelo ponto de vista do fabricante, que tem muitos dados que o fabricante tem de insights, sejam dos seus acessos no site, de pontos de intenção de compra, né, de medições de intenção, que
poderiam, eu não sei ainda, assim, falando, acho que esse é um nível de conversa que eu nunca tive ainda, do quanto isso é compartilhado com a sua estrutura de canais, revendas e distribuidores. Porque esses insights que o próprio fabricante busca, além dos materiais que são gerados, então, o quanto tem evoluído tal segmento na busca por soluções ou visitas no meu website sobre esse tema. Tem esses dados que eu acho que compartilhando isso dentro do plano do que o canal vai trabalhar, do que do meu parceiro vai trabalhar, são importantes até para ajustes no processo. E aí todo esse trabalho de análise de indicadores em conjunto que não sejam apenas os de venda, mas que marketing converse com marketing, faz sentido nessa troca de experiências para amplificar o resultado, para otimizar os investimentos e melhorar as conversões. Sim, eu acho que nesse sentido, a estratégia de marketing do ponto de vista da consultoria ela ainda é muito solitária. Eu não vejo essa troca de maneira tão efetiva do ponto de vista da qualidade do dado que é trocado, né? Então, existe muito, de novo, né? O account planning, olhar a região, enfim, potencial de atuação e tudo mais, mas pouco se troca do ponto de vista de conhecimento de mercado, de insights como esses, tanto nossos com o fabricante, quanto do fabricante com a gente. Então, eu super acredito nessa estratégia, eu acho sim que pode encurtar caminho. A gente compra estudos de mercado para isso, avalia rankings, analisa as nossas próprias bases, como a gente vem desempenhando o nosso negócio, faz análise da nossa base instalada para entender onde é que a gente tem competência, o que a gente vendeu, o que é replicável e o que não é, né? Porque muitas vezes você faz uma venda que é super estratégica, mas ela é tão customizada, ela é tão específica para aquele cliente que a gente não consegue replicar para um modelo de negócio diferente. Então, a gente faz todas essas análises, mas é muito solitário. É uma estratégia dentro de casa que a gente faz para nós mesmos, a gente avalia, enfim, e parte dela para definir os próximos passos. Então, e acontece a mesma coisa do meu lado. Também faço várias análises, levantamos estudos de mercado, como nós nos posicionamos, qual a nossa penetração numa carteira específica, o quanto que a gente já conhece daquele segmento, a propensão de compra de empresas parecidas. E sabendo que tem parceiros com a mesma estratégia, o quanto que a gente consegue replicar isso com os nossos parceiros para que eles usem essa inteligência agregada ao que eles já têm para levar isso à frente. Esse é um aspecto que ainda eu acho que está em evolução, porque o compartilhamento desses dados não é simples também. Quando a gente pega esses elementos, não são elementos, a gente está falando de dados tangíveis ou numéricos ou quantitativos, né? Não são dados tão quantitativos, né? Então, o compartilhamento desse tipo de informação, tem algumas informações, claro, que são sensíveis, mas ele é muito complexo nessa relação de compartilhamento e com alto potencial de resultados. Sim. Eu trabalho com um ecossistema de parceiros há muitos anos, né? Interagindo aí em etapas diferentes, para soluções diferentes. E mesmo quando a gente olha para essa questão do compartilhamento de informação, a gente tem graus de maturidade diferentes também entre as empresas. Então, tem empresas que têm programas de parcerias, né? Programas de ecossistemas de parceiros já muito consolidados. E elas costumam fazer isso bem, elas já encontraram um caminho para isso. Mas eu acho que a gente consegue contar, talvez, nos dedos de uma mão, né? Assim, são poucas as empresas que têm essa maturidade. São as grandes multinacionais, as grandes empresas de produto, que concentram boa parte do share, enfim. Então, essas fazem muito bem. Mas, quando a gente olha outros parceiros, tem esse desafio, né? Principalmente aqueles que têm soluções mais nichadas, né? Então, enfim, eu acho que é uma frente que a gente pode começar a endereçar e tirar esse desafio da frente. E pensando então nesse ecossistema, você falou nichado, vamos entrar nos ecossistemas que também podem estar no nichado, que são os complexos, que envolvem entrega de serviço, como cloud, maioria dos serviços em telecom. O que muda dentro desse desafio quando a gente envolve serviços que não é só uma venda de um produto? O que muda dentro do desafio, dentro do processo de marketing?
eu tenho a sorte de poder operar em mercados complexos, assim. Eu acho que isso, na verdade, nos credencia para atuar em outros mercados, né? Não é qualquer empresa que atua no setor financeiro ou que atua na indústria de TI telecom, por exemplo, né? Então, é complexo. É complexo e a gente tem que encontrar caminhos para isso. São estruturas muito grandes, são níveis de tomada de decisão extremamente verticalizados, né? Não são estruturas tão horizontais como a gente encontra em muitas empresas hoje em dia. Áreas que são muito segmentadas. Então, é uma venda complexa, geralmente com ciclos de venda muito mais longo, mas eu entendo que isso nos credencia para atuar em outros mercados que não tem toda essa complexidade, né? Então, a gente usa dessa competência para replicar o modelo e tornar, talvez, a nossa autoridade de marca, enfim, mais bem vista, talvez, em outras indústrias onde a gente não tem tanta penetração. Como fabricante, eu vejo muito esse aspecto como um benefício da extensão do que a gente pode entregar. Então, se o meu produto ele tem um valor, logicamente, ele tem um valor, uma proposição de valor para um cliente. E se uma camada de serviço que o meu parceiro consegue entregar isso, ele amplia a minha camada de entrega de valor. E isso ganha força dependendo da natureza do negócio. Como você falou, são muito verticalizado, tem a torre de decisão para uma compra ou no uso é muito diferente, né? Então, sim, o grupo de usuários tem uma complexidade de entendimento. Se o meu parceiro consegue identificar isso e tem serviços, ou na área de cloud, microserviços que direcionem esse processo, me facilita, na verdade, amplifica a minha venda de valor. E agora, como você vê olhando para esse aspecto da venda de valor, então, como que você vê de incorporar esses aspectos do valor do fabricante na sua proposição de valor? Eu acho que é fundamental quando a gente fala de venda de produto, né? A gente volta para a questão da competência. Obviamente que a consultoria, quando ela vai fazer uma proposição de valor para o cliente, ela não olha... o objetivo não é olhar especificamente para o produto, é olhar para a dor do negócio, né? E o produto ele vem como uma consequência dessa avaliação, né? A ideia é que a gente seja consultivo, né? Que a gente tenha um papel estratégico ali no entendimento daquela dor de negócio. Muitas vezes o cliente ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe como resolver. Então a consultoria ela tem justamente esse papel. É aí que eu acho que essa conexão entre fabricante, a competência do fabricante versus a competência da consultoria, elas se conectam, né? Então a gente consegue ter um entendimento muito claro do desafio do negócio daquele cliente, eu consigo entender a dor dele, onde é que está sangrando, e muitas vezes eu consigo mesclar soluções, né? O que o cliente está recebendo no fim, às vezes é quase que transparente para ele, né? Eu estou entregando a resolução daquele problema, ele não sabe se por trás daquela resolução tem 8 produtos, 50 mil horas de desenvolvimento, né? Ele quer que o problema dele seja resolvido, né? Então, eu acho que a consultoria tem um pouco desse papel. E aí, essa troca com o fabricante é importante por isso. Então, a gente entende a dor do negócio e o fabricante traz a competência do produto. E isso traz essa questão do balanço entre personalização e escalabilidade. Pelo ponto de vista do fabricante, eu tenho mensagens personalizadas e ganho escala com competências distintas dos meus diversos parceiros, integradores e consultorias. Como é isso pelo ponto de vista do integrador? Eu tenho diversos fabricantes que compõem minha solução que me dá uma personalização para um cliente. E como balancear isso para ganhar escalabilidade em volume de clientes? Eu acho que o segredo está, de fato, no olhar para o negócio. Na Nava, a gente tem uma meta, né? Inclusive faz parte do nosso reposicionamento, que é a cada
real investido em tecnologia com a Nava, a gente devolve esse real em ganhos de eficiência comprovado, margem e valor real para o negócio do cliente. Então, essa é a nossa meta, né? Fazer com que o cliente entenda que aquele dinheiro que ele está tirando do bolso, ele vai retornar para ele de uma dessas 3 formas. Então, o entendimento do negócio ele é importante por conta disso. E aí, como é que você equilibra se você tem um ecossistema grande de parceiros, muitas vezes fazendo a mesma coisa ou coisas parecidas, né? Eu acho que o segredo ele tá, obviamente, em ser agnóstico para poder fazer uma análise bem transparente do desafio que o cliente tem, mas também tá na proximidade que você tem e no conhecimento que você tem da solução do parceiro. Porque se você não tem profundidade, né? Se nós, como consultoria, não temos profundidade do conhecimento da solução, como é que eu vou saber se aquela solução, ela de fato se encaixa para aquele desafio? Então, ter essa proximidade do ponto de vista de parceria é fundamental. Por isso que o treinamento que eu citei anteriormente, né? Então, trabalhar a parceria dentro de casa também, treinando os nossos times. Eu não gosto de usar o termo de capacitar os times, mas treinando, desenvolvendo, proporcionando estudos, pesquisas, casos de sucesso, referências, é tão importante. Porque quem está na ponta consegue, de fato, entender que esse produto se encaixa para aquele desafio. E eu acho que aí também entra um outro desafio quando a gente fala de marketing dentro desse processo, que é manter coesão entre o que nós comunicamos e como o nosso parceiro comunica também na ponta. E, do outro lado, como a coesão dessa solução, desse produto que o parceiro lá do fabricante está passando com a minha linha de serviços. A gente, como fabricante, sempre busca muito que as nossas interações com os clientes, a gente, como marketing, acho que a gente sempre tenta pensar na jornada do cliente de uma maneira muito linear. A gente sabe, todo mundo sabe que não é linear, mas a gente sempre pensa nas caixinhas para conseguir criar as interações em diversos pontos de contato. Num ecossistema complexo, que a gente falou agora, extremamente verticalizado, vários atores, várias soluções com a mesma proposição, não vou falar a mesma proposição de valor, mas com o mesmo entregável. Isso torna um jogo muito complexo. E manter coesão dentro da comunicação é muito importante em todo esse processo. Então, o treinamento, a capacitação do nosso parceiro é essencial para manter essa coesão em toda a comunicação. Tem que ser coerente a comunicação em todo o ciclo. É uma empresa só falando, ou a solução, né, no nosso caso é um grupo de empresas falando sempre o mesmo discurso para entregar aquele valor. Como você vê esse aspecto agora pelo ponto de vista do integrador, da consultoria? No caso da consultoria, eu acho que a gente tem, quando a gente olha a estratégia como um todo, do ponto de vista de comunicação, a gente tem posicionado muito a questão, de fato, do negócio. Muito mais do que o serviço ou o produto. Porque a gente entende que, no fim das contas, o cliente ele quer que a gente gere valor para o negócio dele. Né? Que a gente resolva a dor que ele tem, que a gente resolva um desafio que ele tem. O produto, a tecnologia, seja ela um serviço ou um produto, ela é um meio, ela não é o fim. Então, a diferença principal que eu vejo entre a maneira como a consultoria se comunica e o fabricante se comunica é essa. O fabricante, ele tem quase que o dever, né, de olhar para o produto, falar das funcionalidades do produto, endereçando também os desafios de negócio, obviamente. Sim. Mas a consultoria, ela tende a focar mais no desafio de negócio e menos no produto. Então, ter essa conexão é importante, porque quando a gente chega no momento de posicionar o produto, a gente precisa saber que aquele desafio que eu falei lá no começo do meu processo de comunicação, ele consegue ser resolvido com determinada caixinha. Né? Então, a coesão da comunicação, ela vem aí, do entendimento da comunicação da consultoria, com o que o fabricante está dizendo, ou da maneira como o fabricante está posicionando o produto, para que a gente consiga fazer essa correlação de forma bem correta e bem estreita. Eu não vou posicionar o produto diretamente, mas eu vou colocar um desafio de negócio que, no fim das contas, vai levar para ele. Perfeito. Muito obrigado pela conversa, pelo papo que a gente teve aqui hoje. Eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações.
Foi ótimo, eu super agradeço o convite, o tempo passou voando aqui. Espero ter contribuído, desejo muito sucesso pro canal, pro podcast e que a gente tenha grandes oportunidades aí de negócios futuros e que a gente se encontre nesse mundo de tecnologia e possa gerar muito valor para os nossos clientes. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio falando sobre canais, ecossistema de tecnologia. Siga os nossos canais, então, lá no Portal do IT Show, nas redes sociais. Esse episódio, curte ele também lá no Spotify. Deixa seu like, dá 5 estrelas e nos vemos no próximo episódio.